A sensibilidade às ondas de pressão que viajam pelo ar, na forma de ondas longitudinais, foi aprimorada pela seleção natural, desenvolvendo nos animais órgãos que são altamente sensíveis e que fornecem informações fundamentais para a sobrevivência desses indivíduos, permitindo, por um lado, que eles caçem ou fujam de predadores, mas, por outro, que também apreciem essas ondas em forma de música somente por prazer. Aqui a gente pode ver o que parece ser um dos instrumentos musicais mais antigos conhecidos. Ele tem mais de 40 mil anos e foi feito por algum neandertal. Coisa simples assim, usando um fêmur de urso. Esses sons que são audíveis pelos animais, eles têm uma variedade enorme na sua intensidade. Existem ondas que transportam pouquíssima energia e mesmo assim ainda conseguem ser ouvidas. Isso acontece porque elas fazem vibrar uma pequena membrana que a gente tem nos nossos aparelhos auditivos. Então, o que a gente chama de intensidade é a energia que é transportada por unidade de tempo e por unidade de área. A gente já viu que a energia por unidade de tempo é a potência transferida por uma onda. Tanto para ondas transversais quanto para ondas longitudinais, existe uma dependência quadrática tanto da frequência quanto da amplitude dessas ondas. E, de fato, as expressões que descrevem a potência nesses dois casos, elas são muito semelhantes. Então, aqui no caso das ondas longitudinais, ao invés da densidade linear, existe uma densidade volumétrica, que é ρ, a velocidade da onda, a frequência dessa onda e a amplitude, que é o S0. Quando a onda se propaga, a energia que ela transporta pode se espalhar ou não. Por exemplo, se eu tiver uma onda que se propaga ao longo de um tubo e a forma dessa onda se mantém, se não há dispersão, então a energia que é colocada na onda num certo intervalo de tempo vai estar distribuída na área, na seção reta desse tubo e vai sendo carregada pela onda. Então, como essa área não muda, a intensidade dessa onda permanece também constante. Por outro lado, se eu tiver uma fonte localizada num ponto, uma fonte pontual, a frente de onda que é emitida ali é uma esfera centrada nesse ponto e que vai, à medida que a onda se propaga, aumentando. Então, assim como o raio dessa esfera aumenta com o tempo, a superfície por onde a energia está espalhada também aumenta, diluindo essa energia e diminuindo proporcionalmente a intensidade da onda. Então, mais especificamente, a gente pode calcular a intensidade a partir da potência, simplesmente dividindo pela área onde essa energia está distribuída. No caso do nosso ouvido, a gente é capaz de ouvir ondas num espectro muito amplo de intensidades. Essas intensidades, no limite inferior, elas são da ordem de 10 na menos 12 watts, que é joule por segundo, por metro quadrado. A essa intensidade a gente chama de I0 e vai servir depois de referência quando a gente estabelecer uma escala para essas intensidades. Então, o fato desse valor ser o limite inferior da nossa audição não quer dizer que não possam existir sons mais fracos do que isso. A gente simplesmente não consegue perceber em situações normais. Mas existem, por exemplo, ambientes que foram projetados para eliminar todos esses sons e ruídos e ecos que acabam se superpondo a esses sons mais baixinhos e impedindo que a gente escute. Então, para que a gente consiga escutar, a gente elimina todos esses outros sons e é o que é feito nessas câmeras anecoicas. Então, elas são feitas por diversos materiais com propriedades super absorventes para eliminar os ecos, são colocadas em suspensões para eliminar as vibrações que vêm do exterior, as paredes são muito grossas também. Então, o nível de ruído ali dentro é tão baixo que é possível a gente ouvir a própria circulação do nosso sangue. E ouvir esses ruídos internos do nosso corpo certamente é bastante perturbador. Nessa sala se consegue uma redução de ruído a tal ponto que a intensidade medida ela é cerca de 100 vezes menor do que aquela intensidade mínima que a gente consegue ouvir. Ou seja, 10 na menos 12 dividido por 100, 10 na menos 14 watts por metro quadrado.
Já na outra extremidade, no limite superior da nossa audição, o que define esse limite agora é a intensidade da onda que faz a gente sentir dor no ouvido, acima da qual danos permanentes podem ocorrer para a audição. O que é considerado o som mais intenso já registrado até hoje foi a erupção de um vulcão que tem na Indonésia, o Krakatoa, em 1883. A onda de choque que foi produzida, ela estourou os tímpanos de alguns marinheiros que estavam a mais de 60 quilômetros do local da explosão. E ela foi registrada em diversos lugares ao redor do mundo mais de uma vez, o que significa que ela pode ter dado algumas voltas ao redor do mundo. Então vocês podem ver que o intervalo de intensidades que o nosso ouvido consegue perceber, ele abrange o que a gente chama de muitas décadas. Os físicos costumam se referir aqui a décadas como intervalos numa escala logarítmica. Então, de 1 a 10 é uma década, de 10 a 100 é outra década, de 100 a 1000 é outra década e assim por diante. Então aqui a gente vai de intensidades que valem 10 na menos 12 até 1, ou seja, a razão entre a maior e a menor intensidade nos dá um fator de 10 na 12 décadas. É um intervalo de intensidades muito amplo e é complicado a gente ter uma escala que trabalhe com valores tão pequenos e tão grandes ao mesmo tempo. Então, para poder quantificar essa enorme variação que existe nas intensidades das ondas, dos sons que a gente recebe no dia a dia, uma escala conveniente é uma escala logarítmica. E a essa escala se dá o nome de decibel. Então, se usa como referência aquele limite inferior, o nosso I0, e essa escala compara a intensidade de uma onda com essa escala. Então, o nível sonoro, ou o nível de intensidade sonora de uma determinada onda, vai ser dada pelo logaritmo, base 10, da razão entre a intensidade dessa onda e essa intensidade padrão, e isso vezes 10 é a definição de beta, o nível do ruído. Então, quando a gente estiver no limite inferior, quando o I for igual a I0, o argumento do logaritmo é 1, e o nosso nível de intensidade é 0. Tá? Então, o 0 da escala é o limiar nosso de audição. No limite superior, quando o I vale 1 watt por metro ao quadrado, quando eu divido por I0, que é 10 na menos 12, o resultado é 10 na 12, como é logaritmo, baixa esse 12 multiplicado por 10, 120 decibéis. Então, enquanto o limiar inferior da nossa audição equivale a 0 decibéis, no limite superior, a 120 decibéis. Mas não esqueçam, essa é uma escala logarítmica. O que significa, por exemplo, que se eu pego duas ondas e a razão das intensidades dessas ondas é um fator de 10, ou dito de outra maneira, se eu pego uma onda com uma certa intensidade e multiplico a intensidade dela por 10, isso equivale a uma diferença de 10. Eu somo 10 no beta. Então, se eu substituo aquele I por 10i, né, vocês veem que, usando as propriedades do logaritmo, que isso é a mesma coisa que somar 10. Aqui a gente pode ver alguns exemplos de situações medidas nessa escala. Então, naquela câmera anecoica que a gente viu, a intensidade medida do som ali dentro, ela é 100 vezes menos intensa do que o nosso limiar de audição. Ou seja, I0 dividido por 10, o que dá aproximadamente menos 20 decibéis. Então, notem que esse valor é negativo, simplesmente porque o I é menor do que I0, o argumento do logaritmo é menor do que 1. Para vocês terem uma ideia de quanto isso é pouco, o barulho que as moléculas do ar fazem ao se movimentar, ou seja, o ruído associado ao movimento caótico das moléculas de ar, é 10 na menos 24. Como eu disse antes, para conseguir isso, só eliminando todas as possíveis fontes de ruídos dentro daquela sala. Já bem mais intenso do que isso é o ruído associado à nossa respiração, 10 decibéis, a uma descarga no banheiro bastante alta, até 80 decibéis, um show de rock, por exemplo, 110 decibéis, um balão estourando, bastante alto, 150 decibéis,
Os motores do Saturno V, o Saturno V ainda é o foguete mais potente já feito. É o mesmo foguete que levou Apollo 11 para a Lua. Então, o ruído próximo aos motores pode chegar a 220 decibéis, já bem acima do limite de dor do nosso ouvido. E a explosão do Krakatoa, que eu mencionei, se estima que ela possa ter chegado a 310 decibéis. Então, o nosso limiar está associado à dor, significa que acima desse valor a gente pode ter danos irreversíveis, mas a questão do dano ela é bastante complexa porque ela está associada não só à intensidade do som, mas também ao tempo de exposição. Então, ruídos até mais baixos do que o limiar, se constantes, podem trazer danos irreversíveis. E também para vocês terem uma ideia da quantidade de energia associada a esses valores, né? Obviamente a explosão de um vulcão como o Krakatoa, vocês imaginam que seja bastante potente, mas mesmo no caso do Saturno V, próximo então ao motor, a quantidade de energia que é transportada por essas ondas com esse nível de intensidade é suficiente para derreter concreto. Não pelo calor dos motores, só pelas ondas sonoras emitidas com essa intensidade, né? Então, para a gente ter uma ideia de como trabalhar com essa escala logarítmica, vamos terminar com dois exemplos bastante simples. Então, no primeiro, a gente tem duas ondas, onde uma é 2 vezes mais intensa que a outra. Eu quero saber qual é a diferença dos seus níveis sonoros, ou seja, a diferença entre o beta de cada uma dessas ondas. Então, se a gente escreve essa diferença, beta 2 menos beta 1, cada um deles é um logaritmo e nesse logaritmo entra a intensidade de cada onda comparada com a intensidade de referência, que é o I0. Então, a gente tem, nos dois casos, 10 logaritmos, só que o argumento do logaritmo é I2 sobre I0 no primeiro caso, e 1 sobre 0 no segundo caso. Então, a diferença dos logaritmos é o logaritmo da razão dos argumentos. Então, eu fico com o logaritmo de I2 sobre I0 dividido por I1 sobre I0. A gente pode cortar o I0 e dentro do logaritmo fica simplesmente I2 sobre I1, que o enunciado do problema nos diz que é 2. Então, a diferença dos níveis sonoros beta 2 menos beta 1 é 10 vezes log 2, que dá aproximadamente 3 decibéis. No segundo exemplo, a gente tem uma festa, uma sala, onde 50 pessoas conversam normalmente e o nível de ruído desse conjunto de pessoas é de 77 decibéis. Agora, metade das pessoas vão deixar a sala, as que permanecem elas continuam conversando do mesmo jeito e eu quero saber para que nível o ruído dessa conversa baixou. Então, como a gente tem em decibéis a medida inicial desse ruído, eu posso saber qual é a intensidade total dessas 50 pessoas conversando. Então, simplesmente coloco os 77 decibéis na nossa expressão aqui da escala. 77 vai ser 10 log de I, que é o que eu quero, dividido por I0, e eu sei que é essa intensidade que vai escalar com o número de pessoas dentro da sala. Cada pessoa contribui com uma certa intensidade, né, que a gente está assumindo que são todas iguais, para o ruído dessa conversa. Então, quando eu retiro metade das pessoas da sala, o que eu estou reduzindo pela metade é a intensidade das ondas, tá? Não é beta, mas é a intensidade. Então, o novo beta que eu quero descobrir quanto é que vale é 10 vezes o logaritmo da intensidade que eu tenho nessa sala com metade das pessoas, então é o I que eu tinha antes dividido por 2, isso comparado com o I0. Então, de novo, usando as propriedades aqui do logaritmo, o logaritmo dessa diferença, eu posso escrever como 10 log I menos 10 log de 2I0. E esse log I eu uso da expressão anterior, que me dá o valor da intensidade para a situação original. Então, se eu isolo o log I na primeira equação, substituo na segunda, ou simplesmente pego essas duas equações e faço uma menos a outra, eu aqui do lado esquerdo vou ter 77 menos beta. E do lado direito, quando eu subtraio uma da outra, o 10 log I da primeira vai cancelar com o 10 log I da segunda. E o que nos sobra é menos log I0 menos o menos 10 log de 2I0. Ou seja,
Quando a gente junta esses dois logaritmos, o I0 simplifica e só sobra 10 log 2 de novo. Como a gente já tinha visto no exemplo anterior, que 10 log 2 é aproximadamente 3, o beta vai ser aproximadamente 74 decibéis. Então, vocês veem que uma diferença considerável na intensidade, né, ao reduzir o número de pessoas na sala pela metade, nos faz uma redução pequena no beta. Tá? Então, a gente não está acostumados a pensar nessas escalas logarítmicas, então nos falta um pouco de intuição. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado nesses problemas na hora de resolver.